Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. É bom estar de volta aqui com os irmãos, até mesmo com o pastor Itamar, não é? Mas é muito gostoso mesmo rever alguns rostos conhecidos, gente boa, gente que está brigando, está lutando pela causa, gente que está desejando mais do Senhor, vir aqui, né, um final de semana, como o irmão disse, não só por causa da cama, da comida, o que quer que seja, mas principalmente por conta da comunhão e da palavra de Deus. Isso é bom demais, né? Graças ao bom Deus por isso. Está feliz por isso? Está agradecido? Eu queria então pedir, antes de começar, eu queria que vocês colocassem em pé mais uma vez. Eu queria que você procurasse um irmão ou uma irmã, e pode estar longe, perto, pode estar do teu lado, e você orasse por ela e pedisse que o Senhor falasse ao coração dela, que o Senhor abençoasse, depois ela orasse por você. Se você quiser repartir antes, diz, olha, ora por isso, eu preciso, talvez você esteja aqui e está preocupado com alguma coisa, ou não, só vamos orar uns pelos outros. Então vamos fazer isso 2 e 2. Eu fiquei sozinho, pode ser 3? Pode, não tem problema. Né? Mas não tem aí número cabalístico, tal, não tem. Então pode ser em 3, mas procure uma pessoa perto ou longe, onde estiver, ore por essa pessoa, deixe Deus usá-lo para abençoar essa pessoa, faça isso, procure essa pessoa, comece a pedir a Deus pela vida dela, comece a rogar ao Senhor, que o Senhor possa falar ao coração dela, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ouve a oração dos teus filhos, Senhor. Abre os céus, recolhe essas orações. Cada oração que está sendo feita hoje aqui, Senhor, em prol desse irmão, em prol dessa irmã, eu peço em nome de Jesus que o Senhor escute. Envie os teus anjos para que recolham essa oração. Nesse espaço a cura, nesse espaço a edificação, nesse espaço a consolo, porque a tua gente está reunida. O teu povo está reunido em teu nome. Estamos erguendo as nossas vozes em teu nome, pela fé, porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós cremos que o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos. O Senhor não está com os ouvidos tampados para não ouvir o que os teus filhos estão falando agora. O Senhor não está com os braços cruzados, encolhidos para não abençoar o teu povo. Esse é o Deus que nós cremos, é esse Deus que a tua palavra revela. Por isso o Senhor trouxe cada um dos teus filhos aqui, trouxe cada irmã, trouxe cada irmão. Sabe lá quais são as motivações, quais são as intenções do coração, mas que agora nessa oração seja revelado, e o Senhor já comece a falar ao coração desse irmão, ao coração dessa irmã, esse momento que o Senhor reservou lá na eternidade, para que os teus filhos pudessem estar aqui nesta manhã, nesse dia que o Senhor marcou, nesse dia especial que o Senhor ajuntou essa comunidade. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, fala, Senhor, a mente e o coração desse irmão. Pai, que a tua palavra frutifique, que a tua palavra incomode, que a tua palavra provoque, que a tua palavra acolha, que a tua palavra exorte, que a tua palavra console, que a tua palavra edifique. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve a oração que se faz nesse lugar, nessa manhã. Em nome de Jesus. Não deixe nenhum, Senhor, nenhuma ovelha, nenhum irmão, nenhuma irmã,
sem aquilo que o Senhor tem para compartilhar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode dar um abraço gostoso nele, depois você pode se aceitar. É bom essa comunhão. Glória a Deus. Eu espero que todos tenham trazido Bíblia. Pode estar aí no iPhone. Nós estamos sem Wi-Fi, mas eu acho que você consegue abrir tua Bíblia aí no Wi-Fi, no iPad, onde você estiver, ou até mesmo no papel, para que a gente possa estar juntos. Quando eu estava pensando, orando, pedindo que Deus desse uma palavra, algo para compartilhar, e depois quando eu cheguei, quando o Itamar foi me buscar, e ele tocou num ponto, e depois eu conversei com outro irmão, e disse, então é isso mesmo que Deus tem. Mas eu queria que nós pensássemos, refletíssemos. Muitas vezes nós ficamos passivos ao receber a palavra. Alguém vem, pega e tal, mas o Espírito Santo inflama essa palavra, e essa palavra precisa entrar no teu coração, e nós vamos pensar e repensar isso. Nós precisamos estar sempre sendo provocados pela palavra de Deus, incomodados, desestabilizados pela palavra de Deus. E eu queria falar um pouco com os irmãos hoje, que está lá em João capítulo 3, sobre novo nascimento. Quando Jesus está falando, eu quero usar esse texto como pretexto para aquilo que eu vou falar. Quando Jesus está falando com Nicodemos, Nicodemos é mestre, Nicodemos é um rabi letrado nas Escrituras, conhece as Escrituras, talvez muito parecido com você, alguém que lê desde criança as Escrituras, alguém que frequenta a igreja, alguém que ora, alguém que tem um exercício religioso pleno, etc, etc. E ele foi incomodado pelos ensinamentos de Jesus. Ele, de alguma maneira, foi inquietado. Parecia que ele vivia uma vida religiosa absolutamente normal, tranquila, e talvez até estava assim. Mas quando chega o Supremo Rabi, quando chega o mestre, quando chega aquele que olha com o olhar de raio-x para o coração do homem, quando chega aquele que traz o ensinamento que todo mundo olha e diz, mas parece que ele ensina de uma forma diferente, parece que ele fala de uma maneira, não é igual, não é a mesma coisa. E ele começa a desestabilizar gente que estava muito bem estabilizada, alicerçada, acomodada, tranquila, e vivendo sua vidinha religiosa normal, tranquila, sem problema nenhum. E ele vai à noite conversar com Jesus, porque ele não quer se expor. Talvez como muitos, né? Eu não quero me expor aqui. Dá de alguém ver que eu estou perguntando coisas que são rudimentares, coisas que são fundamentos da fé, ou coisas que parecem tolas. E ele não quis se expor, e aí ele foi ter com Jesus, meio na calada da noite. No versículo 2 ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece. Ele diz, não, nós sabemos que tu é rabi da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz, se Deus não estiver com o Senhor. Versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto. Rabi, eu estou falando que o senhor é mestre, eu estou até elogiando, o senhor já vem nascer de novo, do que o senhor está falando? Eu acabei de dizer que o senhor veio da parte de Deus, estou fazendo um elogio, estou assim, legitimando, está tudo certo. Aí Nicodemos pergunta, mas não entendi, pode o homem nascer de novo, tem que voltar lá no ventre, e como é que é isso? Nasce duas vezes, ele fica de novo pequeno e volta, etc. Jesus disse, olha, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer ouvir sua voz, mas não sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí vocês conhecem toda a história. Por que eu introduzi com esse texto? Porque esse homem estava vivendo uma vida religiosa tranquila, como eu disse. E quando vem o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele vai no rudimento, ele vai no ponto central. Às vezes nós vamos tornando o evangelho tão chique, o evangelho tão rebuscado, o evangelho de grandes elucubrações teológicas, e esquecemos do básico, esquecemos dos rudimentos, esquecemos dos primeiros passos, e lá atrás falta perna, como a gente diz. Porque poucas vezes eu vi gente questionando sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o quê? Alguém que vem e nasce de novo? É alguém que no meio de um cultão, o louvorzão arrebentando, a palavra abençoada, e o pastor sobe no púlpito e diz: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor Salvador, aí ele levanta a mão, a igreja vai, chora, ora com ele, pronto, nasceu de novo. Bom, e daí? Bom, e daí ele tem que começar a trabalhar na igreja. E, então, ele vai trabalhando na igreja, a coisa vai acontecendo. E é isso, pastor, acabou, tá aí, ó, que bênção. Ó, aleluia, glória a Deus, reteté geral. Será que é isso? Será que é isso, gente nascendo de novo? Gente nascendo de novo para trabalhar na igreja? Gente nascendo de novo para ir aos cultos o domingo? E eu queria trabalhar aqui um pouco o novo nascimento a partir da missão integral, daquilo que os pastores de missão integral têm falado sobre esse novo nascimento como um projeto de Deus. A salvação como um projeto de Deus para a humanidade. O novo nascimento como uma nova humanidade, um novo homem, segundo Efésios 2. Diz que foi feito em Cristo, nasce um novo homem. A barreira, o muro da separação entre judeus e gentios caiu. Agora ele faz um novo homem, uma nova humanidade. Há um projeto intrínseco de Deus no Novo Testamento. Não é simplesmente um apelo na igreja. Apelo nasce lá pelo século XIX, com um evangelista chamado Charles Finney. Era um advogado, e quando os pastores iam pregar, ele não era crente, os pastores que tinham receio, se sabiam que Charles Finney, o doutor Charles Finney ia, eles não gostavam muito porque ele fazia perguntas e ele era muito habilidoso, muito inteligente, articulava as ideias muito bem. Até que o Senhor o convoca, o chama, o encontra, ele nasce de novo. E aí ele começa a pregar, muito eloquente, etc. E ele começa a realizar o que chamamos hoje de apelo. Isso é recente na igreja. Só que o apelo que ele fazia era diferente. Ele ia, ficava uma semana num lugar. Então ele ia, primeiro num auditório, numa tenda, ele pregava. Ele dizia: alguém quer aceitar Jesus como Senhor, conhecer mais? O pessoal disse: então amanhã nós vamos ter outro encontro aqui, você chega 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo. E ele ficava 1 ou 2 horas discorrendo sobre a palavra, sobre o projeto de Jesus, o plano de Jesus, etc, etc. E fazia um banco na frente, chamado o Banco dos Ansiosos. Eram aqueles que, por exemplo, na segunda-feira tinham ouvido a palavra, aceitaram Jesus, vieram 2 horas mais cedo, ouviram de novo a palavra, assistiam o culto. Ele diz: quem quer aceitar Jesus? Inclusive vocês ainda querem? Queremos. Então amanhã vocês vêm aqui 2 horas antes, falava, punha no banco dos ansiosos e diz: quem quer aceitar? Vocês querem? Então amanhã vocês ainda querem? Vem amanhã, etc, etc.
A igreja primitiva ficava quase 3 anos discipulando, ensinando, e isso num contexto de intensa perseguição. Na igreja primitiva, a igreja começa depois da morte dos apóstolos, quando você está ali vivenciando o evangelho, e se alguém fizesse a pergunta, você quer aceitar Jesus? Quem quer ser comida de leão? Quem quer ser martirizado? Quem quer ir para a... Quem quer morrer amanhã? Porque o cristão sabia que se ele aceitasse Jesus, acabou. É viver escondido, é ir para a boca de leão, é ir para a arena de gladiadores. Então esse aceitar Jesus, nascer de novo, ficou algo meio gospel, meio bacana. E aí agora, e você? Agora eu sou gospel, mano, certo? Aí um som muito louco na igreja, bicho. Nossa, cara, detonou, é massa. E Jesus é quentinho, sei lá, é um negócio muito louco. E o que é isso? Não sei. Sei que é muito louco, mano. É pior que corintiano. É um negócio muito louco. E você sabia, eles sabiam o risco que corriam. Tanto que na igreja primitiva, muitos desejavam ser martirizados. E aí os líderes precisavam conversar com eles e dizer: olha, ser comido por leão ou ser aceso como tocha humana não é para todos esse privilégio. Deus deu esse dom a apenas a alguns. Tinha fila de mártires, ele disse: não é assim, isso aqui não é para todo mundo ser mártir, não é para todo mundo morrer, não. Porque todos viviam tão intensamente a vida cristã, viviam tão intensamente o aceitar Jesus, o nascer de novo, que todos queriam ser mártires como os apóstolos. Todos queriam morrer martirizado, apanhando, sendo chutado, sendo... Nero, uma vez, ele dá uma festa em Roma, e ele coloca postes e coloca cristãos amarrados com betume, e à noite acende como tocha humana. O cara vivo, ele sendo queimado para iluminar as ruas de Roma. E a igreja, muitos queriam ser esse meio: eu quero morrer lá, eu quero ser essa tocha por Cristo, eu quero ser comida de leão por Cristo. E os apóstolos, os líderes, depois: calma, pessoal, há um dom chamado dom do martírio. Não é para todo mundo, não. Você pensa que Deus vai dar essa oportunidade para todo mundo? É só para alguns que Ele deu, o Espírito Santo repartiu esse dom. Você vai fazer outra coisa lá, vai pregar, vai fazer uma coisinha mais simples, porque esse aqui Deus deu para outros. Então, quando a gente pensa e começa a entender isso sobre novo nascimento, vem a pergunta: o que é ser salvo? O que é uma pessoa salva? E eu creio que a gente vai vivendo e esquece de perguntas elementares. Esquece de perguntas simples que nós vamos responder para nós mesmos. A razão da nossa fé. O que é ser salvo? A primeira coisa está lá em Colossenses 1,13. Você pode abrir sua Bíblia? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Repito, esse estudo, nosso conversa tem muito a ver com aquilo que os pastores da Missão Integral têm estudado, aquilo que eu tenho vivenciado, estudado também. Então eu quero falar: se alguma coisa foge daquilo que os pastores, os líderes, inclusive o pastor Itamar, tem ensinado a vocês, esqueçam o que eu estou falando e fiquem com o seu pastor. Fiquem com o seu pastor, porque ele é o responsável pela alma de vocês. Qualquer coisa que eu venha dizer que foge do que ele tem ensinado a vocês, perguntem a ele, se submetam ao que ele tem ensinado à igreja e aos líderes presbíteros, os líderes, eles que têm cuidado e que vão guiar vocês. Mas eu queria que você refletisse nisso, tá bom? Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou, em outras palavras diz arrancou. Essa palavra no grego é como se pegasse uma planta e arrancasse com raiz e tudo.
Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ser salvo é ser arrancado do inferno, arrancado com raízes de tudo. A imagem é exatamente essa. Ele nos arrancou, ele nos tirou com raiz de tudo, do que? Do inferno, do reino das trevas, e nos transportou. Outras traduções dizem, ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ser salvo é ser arrancado do inferno. Isso parece ser simples, mas veja, quando diz ele nos arrancou, significa que uma força maior nos arrancou. Não fui eu que pulei, não fui eu que atingi, joguei uma corda, fui escalando e fugi daquela prisão. Eu não tinha consciência, eu não enxergava absolutamente nada. Eu habitava em densas trevas, eu estava no meio da escuridão. Escamas espirituais estavam sobre os meus olhos, eu não enxergava nada. Eu não tinha forças por mim mesmo para sair desse reino. Pelo contrário, eu amava esse reino. Pelo contrário, eu me sentia muito à vontade nesse reino. Eu não sairia desse reino, nem mesmo se eu quisesse, mas eu não queria. Eu estava mergulhado nesse reino e achava bom. Eu estava sendo conduzido, guiado, orientado pelo príncipe desse mundo, Satanás. Eu andava de braços dados com ele. Uma irmã, essa semana, nós estávamos na igreja, uma senhora disse, pastor, amanhã eu vou fazer 78 anos. Eu não tenho medo de falar a minha idade, nada. Mas, pastor, e estava uma outra irmã arrumando as coisas do bazar, eu disse, a única coisa que eu fico pensando, pastor, eu fiquei pensando na minha idade, quanto tempo, como eu gastei minha juventude, longe de Deus, quanta bobagem, quanta galinha eu levava, quanto charuto, cachaça. A outra falou, e eu quanto sentava na mesa a bater carta com o cartomante, e pagava, e eu disse, e agora a outra falou, e eu ia direto em cartomante. Pastor, como que eu disse, mas a irmã estava cega, a irmã não via nada. Por isso que a irmã levava galinha, levava charuto, levava cachaça, outra cartomante, outro aqui, outro acolá, porque você não enxergava mesmo. Você só está vendo isso porque agora você está no reino da luz. Você só está enxergando essas coisas porque agora ele te tirou daí e te trouxe para cá. Senão você não veria. Você não seria capaz de sair de lá. Você foi arrancado, o salvo é aquele que foi arrancado, ele foi tirado porque não tinha condições. Era como se eu estivesse me afogando no oceano e quisesse ser tirado do oceano puxando o próprio cabelo. Eu jamais conseguiria. Precisou uma força maior que a do inferno para me arrancar de lá. Eu preciso, como salvo, ter essa consciência que eu não estou mais nesse reino. Esse reino já não é estranho a mim. As escamas espirituais caíram. Como Paulo, ao ser encontrado em Atos 9, a caminho. Ele vai no caminho, ele é encontrado por Cristo, ele cai do cavalo, literalmente. Ele é arrancado, jamais ele é o velho Saulo. Então a primeira coisa, para ser o que é ser salvo, eu ter essa consciência, eu fui arrancado do inferno, eu fui tirado de lá. E me incomodava um pouco porque eu me converti com 18 para 19 anos. Até hoje eu não sei o que é um porre, tomar um porre, o cara ficar bêbado, eu não sei. Eu fui criado numa família que, se eu falar a minha infância, eu tenho umas saudades. Eu não lembro de uma coisa ruim, meu pai chegar bêbado, ou minha mãe
bater no meu pai, ou meu avô morava do lado da família, nós estávamos sempre juntos. Meu avô, eu lembro quase direto dele, uma coisa maravilhosa. Eu não tenho um ai para falar da minha família, nós éramos católicos, mas isso era tranquilo. Eu nunca fui de prostituição, eu conheci sexo com a minha esposa. Depois que eu me converti, aí eu conheci a Vânia e me casei, eu não fui de prostituição. Eu nunca fui tabagista, sempre me der um cigarro aqui, eu não sei o que faz com ela. Eu nunca roubei, tranquilo, uma família de classe média, meu pai empresário, a gente vivia bem. Mas quando eu entrei numa igrejinha simples da periferia, que me convidaram para ir, minha avó era batista, tudo, a vida, a família, bem demais. Meu avô tinha um sítio, todo sábado, eram 19 netos, nós íamos jogar bola no sítio. Meu avô tinha fazenda, a gente ia para a fazenda, tinha casa na praia, a gente, sempre a família junto, todo domingo, almoçavam de 60 a 80 pessoas, todo domingo na casa do meu avô, era um salão um pouco maior que esse, ele punha a mesa aqui, uma cozinha enorme, a gente almoçava, a família italiana, por parte de mãe, 7 filhos, todos, sabe, meu tio comprou um micro-ônibus, o chofer levava lá da empresa, pegava os netos, levava para a mesma casa, tinha uma quadra na casa do meu avô, a gente jogava bola lá, a gente jogava vôlei toda a tarde, está tudo maravilhoso. Mas quando eu entrei naquela igreja, ouvi a mensagem da salvação, eu fiquei chorando um mês. Eu ia para o culto, eu me derramava em lágrimas, eu me sentia o pior dos homens, e ao mesmo tempo uma alegria. E eu lembro que o irmão chegou e disse: o que foi, Ricardo? Eu não sei. Eu chorava, eu não sabia a razão da minha fé, mas eu sei que alguém me tocou, alguém mudou a minha vida, nunca mais foi a mesma. Que eu disse isso: aparentemente, você não matou, você não roubou, você é um bom homem. Não. Quando eu encontrei a Cristo, eu vi minha miséria. Mas você nunca matou, nunca roubou, nunca estuprou, nunca... Eu sou miserável perante a santidade dele. Eu me arrependi profundamente. Eu não quero mais fazer medicina, eu não quero fazer mais nada, eu quero servir esse Deus 100%. De lá não saí mais da igreja. Estou até hoje. Com 32 anos. Viu? Porque não parece? Não parece? 34, tá bom, vai. 53 e não se fala mais disso. Eu não saio mais de lá. Porque hoje as pessoas acham que são boazinhas. Não, eu não fiz nada, eu não tenho pelo que me arrepender. Eu não tenho pelo que ficar... Não, tem sim. Porque você está nesse reino das trevas e ama o pecado. Eu amava o pecado, mas só quando eu conhecia Deus é que eu percebi isso. Só quando Ele me encontrou, eu percebi que eu fui arrancado. Mas não só alguém que foi arrancado do inferno, mas alguém que o inferno foi arrancado dele, de dentro dele. Não é só ser arrancado do inferno, é ter o inferno arrancado de si mesmo. Tem gente que caminha, mas o inferno não saiu de dentro dele. Gente que está há anos, foi arrancado do inferno, mas o inferno não consegue sair de dentro dele. Isso é muito fácil de detectar quando você trabalha, por exemplo, com moradores de rua. Na igreja há anos, a gente trabalha com moradores de rua. Você tirar o morador de rua, criança da rua, é a coisa mais simples do mundo. Agora, você tirar a rua do coração deles, meu Deus do céu. Na rua eles não têm disciplina nenhuma, na rua levanta a hora que quer, na rua faz o que quer, briga com quem quer. Aí quando ele vem e diz: olha, você tem um mínimo de regras sociais, pronto, acabou. Olha, nós precisamos que você tire a cachaça dentro de você. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis. Porque apesar dele ter sido arrancado do inferno, ele continua com as mesmas práticas do inferno que ele fazia antes. Ele continua com pequenos delitos, coisas infernais, diabólicas, mentirosas, que estavam lá dentro dele.
Por isso, queria que você abrisse Romanos 12. Tirar esse inferno é uma tomada de posição. É o primeiro um reconhecimento pelo Espírito que a coisa não está bem ali. E aí é tomada de posição. Veja Romanos 12, versículo 1. Essa tirada do inferno começa com uma posição, uma entrega. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos. Ele não começa com a mente. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma entrega do seu corpo. Nós somos extremamente influenciados pela filosofia platônica. Mente é uma filosofia dual. Mente e corpo. Mude a sua mente, que o seu corpo muda. Pense, gere na sua mente, o seu corpo segue. Mas parece que o apóstolo Paulo ele fala diferente. Ele diz: ofereça o seu corpo e não primeiramente a sua mente. Tá, eu entendo que o homem é uma coisa só. Mas o apóstolo Paulo começa em Romanos 12 dizendo assim: entregue primeiro o seu corpo. Entenda que o seu corpo agora não mais lhe pertence. Entenda que o seu corpo agora tem que ser dado como sacrifício vivo. O seu corpo deve ser entregue diariamente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Que esse é o vosso culto racional. Tudo que você fizer agora, você faz para a glória de Deus. Veja, eu estou entendendo, é uma coisa só, corpo e mente. O homem é um. E isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção também. Por quê? No mundo moderno, o que a gente chama de mundo moderno é pós-revolução industrial, final do século XVIII, início do XIX, na Inglaterra, e pós-revolução francesa, 1789. O mundo medieval se desconfigura e começa um outro mundo. Nesse mundo chamado moderno, o homem moderno é um homem fracionado, dividido. Por exemplo, você diz: eu enquanto pai, eu enquanto marido, eu enquanto pastor, quantos eus você tem? É um. É um. Mas o mundo moderno, ele trouxe separação e criou duas esferas, a esfera pública e a esfera privada. Porque casa e trabalho se separam, presta atenção nisso. Você resolve um monte de problema com isso. Antes a família trabalhava na casa, ela mesma produzia os recursos, ela produzia um sapato e vendia, ela produzia o leite e vendia. Agora casa e trabalho se separam, porque vêm as indústrias. Casa é uma coisa, trabalho é outro. Mundo privado, mundo público. Isso entra no Evangelho. Isso entra na igreja. Pastor, a minha vida privada ninguém tem a ver com isso. Do que você está falando, irmão? Não é do Evangelho que você está falando. Você deve estar falando de outra coisa. Do Evangelho não existe dois mundos. Não. O que eu faço dentro de casa não tem nada a ver com o que eu faço na igreja. Como assim? Do que você... Explica para mim aqui que eu não entendi. O pastor fez uma coisa, eu queria saber como você se sente se ele fizesse com você. Ele e a esposa foram conversar com o pastor, um empresário bem sucedido. Foi conversar com o pastor.
Ô, pastor, mas qual é o problema? Nós gastamos muito no cartão de crédito. Quando a vez a gente estourou, aí vende um carro, depois recupera, e a nossa vida, o nosso orçamento, precisamos ajudar. O pastor ouviu, falou, tá bom, meu irmão, você está com cartão de crédito aí? Tô, pastor. Ele pegou, achou que o pastor ia ungir, orar, qualquer coisa. Ele pegou e fez assim, ó, treque. A partir de hoje você não tem mais condições de usar cartão de crédito enquanto você não se administrar, se orientar. O que você falaria para esse pastor? Se você é crente, você diz, obrigado, pastor, porque o senhor é o meu guia espiritual. E eu tenho certeza que o senhor está fazendo isso, que é o melhor para mim. O senhor, como meu guia espiritual, o homem de Deus, não faria algo para... Mas, não o pessoal daqui, o pessoal lá da minha igreja, eles diriam, que é isso, pastor, está folgado? E o senhor não tem direito, o que agora o senhor vai mandar na minha vida? Quem cuida do meu nariz sou eu. Entregue o vosso corpo como culto racional. Não existem bastidores na vida. Não existem lugares onde pessoas não entram. Da onde você acha que veio isso? Veio no mundo moderno, vida pública e vida privada. A vida é uma só, é transparente, é única. Pastor, o senhor é minha autoridade, o presbítero, o líder espiritual. Mas eu e você temos muita dificuldade com isso. Porque existem lugares que nós blindamos. Existem lugares que pastor não entra. Existem lugares que nem esposa e nem marido entra. Espera aí, esse negócio aqui é meu, ninguém tem autoridade. Como não? Como é que nós pensamos isso? Porque isso vai causando uma dicotomia que nós podemos ter uma vida paralela, em casa, no trabalho e outra na igreja. Porque nós achamos que na igreja é comunidade, é vida pública, e lá dentro de casa eu posso espancar a minha mulher. Como aquele irmão que chegou para o pastor no auge da batalha espiritual e disse, ah, pastor, como o Satanás foi terrível e tal, mas eu venci o diabo hoje e vim para o culto. É mesmo? Minha mulher começou a falar, eu tranquei, pus o armário, coloquei ela contra a parede, tranquei a porta do quarto e vim para casa fazer o meu culto. Satanás não me venceu. Ele tem essa dimensão da vida pública e vida privada. Está vendo? Na minha casa eu fecho, algemo minha esposa. Agora no culto eu sou uma bênção. Alguém que nasceu de novo é alguém que o inferno foi tirado dele. Ele oferece o corpo dele como sacrifício. O meu corpo é para Deus. Tudo que eu faço agora é para a glória de Deus. Você está com 1 Coríntios 10, 31 aberto? Por favor. Eu fui arrancado do inferno, e o inferno foi arrancado de dentro de mim. Eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Tudo que eu faço agora é para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, coisas do corpo, comer, beber, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se você está aqui agora nesse recinto, faça para a glória de Deus. A sua postura, o seu jeito, está glorificando a Deus? Essa é a pergunta. A sua mente agora, o seu corpo estão glorificando a Deus? Tudo que eu faço, faço para a glória de Deus. Um casalzinho lá na igreja disse, pastor, a gente está preocupado porque o senhor sabe, né, a coisa esquenta. Eu disse, não sei. Não, quando a gente está junto assim, o esquenta, tal, aí a mão aqui, a mão ali. Simples, meu irmão. Faça o seguinte, quando você tiver, porque a dúvida era até onde nós vamos, até onde minha mão pode ir. Mais ou menos isso, ele não falou assim, mas a ideia era até onde minha mão pode ir, né? Bicho. Eu disse, faça o seguinte, quando você estiver lá no negócio pegando fogo, diga para Deus, Deus, isso está glorificando o teu nome? Imagina, pastor, você acha que eu vou fazer isso então? Aí não dá. Então tá mal.
Você ficaria à vontade se Jesus estivesse sentado olhando para onde tua mão está indo? Ô pastor, claro que não. Então, não é para a glória dele, não. Você percebe como ele tem consciência até onde ele pode ir? Onde ele pode fazer? Mas se ele for com a consciência de ir para a glória de Deus... Eu tive que entender isso a duras penas quando eu fazia seminário. Porque eu estava fazendo seminário, como você faz faculdade, ou como você vai trabalhar, ou como você vive na tua casa, como qualquer cidadão normal. Até que Deus foi ministrando no meu coração, sobre tudo que você fizer, faça para a glória dele. E alguém me perguntou, você está fazendo seminário? Porque eu disse, eu quero ser pastor. Eu estou fazendo seminário porque eu quero ser pastor, eu quero estudar, eu quero dirigir igreja e tal. E Deus diz, para quem que você está fazendo o seminário? E aí eu caí em mim e disse, espera um pouquinho. Eu não estou fazendo para a igreja. Eu estou fazendo para Deus. Quando eu entendi que eu estava fazendo para Deus, eu não me permiti tirar menos que 10 no seminário. Em todas as provas, inclusive grego, que é o terror do seminarista. E se eu não tirasse 10, eu teria clara dimensão de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E eu lembro bem quando eu me formei no seminário. Eu peguei o canudo. O primeiro lugar que eu procurei foi um banheiro. E lá no banheiro eu olhei, dediquei o diploma e disse, Deus, eu fiz esse seminário para o Senhor. Se o Senhor nunca quiser usar, se o Senhor quiser esquecer esse diploma em qualquer prateleira do céu, fique muito à vontade, é teu. Se o Senhor nunca me permitir subir num púlpito, esse papel aqui, esse título, esse conhecimento é para Deus. O Senhor tem direito até de usar no banheiro do céu. É teu, eu consagro. Alguém que entendeu a dimensão, que foi salvo, as coisas do inferno, o jeito de ser do inferno, o corpo dele é usado para a glória de Deus. Ele não faz sentido ser usado o corpo, a sua mente, para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que não for a glória de Deus, ela passa ao largo. Então, ser salvo é ser arrancado do inferno e ter o inferno arrancado dele. E agora a minha vida, para a glória de Deus, tudo que eu fizer, inclusive o namoro, tudo que eu fizer, eu faço com a dimensão de que eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu faço com a dimensão que tem alguém que me arrancou, que está arrancando o inferno, e agora eu não sou mais meu. Eu não me pertenço, eu não tenho reservas, eu não tenho áreas secretas, eu não tenho recônditos fechados, eu não tenho portas trancadas. Ele tem liberdade de entrar e fazer o que ele quiser, mesmo porque ele é Deus. E eu entreguei a vida para ele. Uma irmã estava relutando lá com o divórcio, eu quero divorciar-se minha irmã. Malaquias diz que Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. Você está querendo fazer alguma coisa que Deus odeia. Eu não aguento mais esse homem, porque esse homem, o marido foi, pagou um cruzeiro para ela e para os filhos, saiu, voltou e disse, irmã, pastor, acho que era melhor eu nem ter ido. Não senti nada, irmã e tal, irmã. Aí quando chegou, não deu mais, depois de ir, me aconselhou, disse, irmã, a irmã entendeu o que a irmã está fazendo, está indo contrário àquilo que Deus quer. Mas o senhor quer que eu faça? Só uma coisa eu queria, que você morresse. Morra. Como assim? Você precisa morrer para os seus desejos. Você não é mais dona da sua vida. Não é você que decide ficar com o seu marido ou não. Você entregou a sua vida. Só que você está querendo ressuscitar o tempo todo. Não no espírito, ressuscitar na carne. A única coisa que você precisa fazer é morrer. Morra. Morre. Você não morreu. As crises são quando o desejo de Deus e o nosso desejo bate de frente. É Jacó.
eu quero a minha vontade. Mas você não tem mais vontade, você faz tudo agora para a glória dele. Não, mas eu quero. Mas não, você precisa ver o que o teu Senhor quer. O salvo, ele está constantemente, o novo, aquele que nasceu de novo, ele está constantemente buscando a vontade do seu Senhor. Ele está o tempo inteiro querendo saber o que o seu Senhor tem para ele. Por isso você está indo em Romanos 12, se não está, volta um pouquinho lá, Romanos 12, 1, continua o texto. Ele diz para que entreguemos o nosso corpo como sacrifício vivo, e ele diz depois, e não vos conformeis. Percebe? São coisas simultâneas. Não se conforme. O nascido de novo, ele é inconformado com o presente século. Ele é inconformado com a injustiça. Ele é inconformado com o erro. Ele está constantemente inconformado. Ele olha para isso não pode ser assim. Ele não se amolda ao mundo, porque ele não está mais lá. Ele é inconformado. E depois a transformação do vosso entendimento. Quando eu falei de público-privado, isso é mundano, eu não me conformo. Eu não estou falando da individualidade, eu estou falando do individualismo, é diferente. A individualidade, você tem a sua, o seu jeito de ser, a sua maneira. O individualismo é quando eu quero para mim, ver o egoísmo. A vida privada, claro que eu tenho, eu e meu marido lá no quarto, etc. O pastor não vai entrar lá e dizer, deixa eu ver como vocês fazem. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo tem, mas quando tem lugares da vida em que eu estou conformado, por isso eu blindo, por isso eu fecho e não transforma, e o entendimento continua com o inferno dentro de mim. Uma vez num encontro de casais, aí alguém perguntou, pastor, mas eu ouvi na televisão o pastor dizendo que quando fecha a porta do quarto, vale tudo. Entre o marido e a mulher, vale tudo. Eu disse, vale, desde que você não tenha aprendido no prostíbulo. Porque se você aprendeu vale tudo nas zonas de meretrício que você ia, e agora você santifica dentro do quarto com a sua esposa, aí eu acho complicado. Mas se você aprendeu nas escrituras, aprendeu com Deus a fazer o que você faz, está tudo certo. Mas agora você aprendeu com a prostituta do vizinho, aí é complicado. O que vale tudo? O que é esse inferno que eu preciso tirar? Percebe? Eu fecho na minha vida privada, mas o que eu aprendi no inferno. Quer dizer, eu pego o inferno e vou para dentro do quarto e ainda falo que o meu quarto é santo. Mas a minha prática é do inferno. Dá para entender isso? A minha prática é do inferno. Eu aprendi isso na cama alheia. Mas quando eu aprendi na caminhada com Deus, e aqui eu não estou espiritualizando, santarrão, não é isso. Eu estou falando que eu tenho a minha mente transformada. Aqueles desejos eu não aprendi na Playboy. Eu não aprendi naquele filme que passa depois da meia-noite, certo canal. Porque aquilo já não é, aquilo era um outro. Eu não era nascido de novo, eu era cego. Eu andava completamente desorientado. Eu seguia o Deus desse século. Eu era escravo dele. Agora eu trago esse aprendizado para cá, para o reino do Filho do seu amor. É incompatível. Como é que eu vejo o mundo? Essa é a pergunta. Quais são as lentes com as quais eu vejo o mundo? O Criador deixou o manual do fabricante, em que eu leio ali e enxergo o mundo pelas lentes das Sagradas Escrituras. Eu enxergo o mundo agora inconformado, com a mente sendo transformada, eu vejo um outro mundo. E isso não é muito simples, por quê? Porque não vão faltar pessoas que vão chamar você de muito santarrão,
Isso aí é muito fundamentalismo, isso aí é exagero, isso aí é porque você é novo convertido, isso aí é porque você não entendeu, não vamos mais devagar, vamos pegar, isso é religiosidade, etc, etc. E vão desestimulando a gente a ver o mundo como Deus quer que a gente veja. Como é que nós estamos vendo o mundo? O que é que chama atenção? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem essa parte. Pensa na sua casa um pouquinho, tá? Leva sua mente lá para a sua casa. Imagine que no domingo depois do almoço você está saindo daqui. Pegou todas as suas coisas, sua família e foi lá para casa. Quando o teu marido ou você parou o carro na porta, você foi abrir o portão, você sentiu que a maçaneta estava mole. Você olhou lá para o bujão, onde põe a chave, estourada. Você empurra o portão, se dizia. Olha para dentro de casa uma luz acesa. Você diz para a tua esposa, espera um pouco, você como é? Valente? Deixa que eu vou. Qualquer coisa você sai correndo aqui e deixa comigo. Guigui, não é o Itamar que eu estou falando, estou pensando em você, tá, Guigui? Um homem mesmo, assim que vai lá e diz, deixa comigo aqui. Aí quando você entrou lá, você olha e diz, nossa televisão de 88 polegadas, TV plasma, não sei o que, N-Alpha 2, ele levou. Ah não, o meu Mac que estava aqui, eu acabei de trazer dos Estados Unidos. Não, vamos para o guarda-roupa. Ai, meus vestidos, aquela jaqueta lá de Stanford. Olha, essa é a outra que eu comprei em Tampa, Flórida. Ai, o meu chapeuzinho do Mickey da primeira vez que eu fui para Disney World. Como é que pode isso? Que loucura, ladrão. Não. É o som que eu tinha. Mas o iPhone 7 que eu acabei de comprar, ele não achou, porque estava embaixo, escondido do meu irmão, e estava embaixo das roupas. Tá. Quando você vai, nem roupa, muito menos o iPhone 7. O meu iPhone 7, eu ia usar agora essa semana. Aí você vai ver o teu tênis, aquele Nike AX4, com teto solar, vidro elétrico. Cadê o meu Nike e tal? Ele levou todos, não ficou nenhum. Só deixou a Bíblia. Desgraçado, endemoniado, sabia que é do demônio esse inferno. Você lamenta, não lamenta? Isso não é possível, a Bíblia ele deixou, ele levou aquele estudo que o pastor deu, estava tudo aqui, ele não levou, ó. Deixou aqui todos os apóstolos, esse livro aqui, Como Amar Jesus, também ele deixou, levou minha televisão, levou no seu... Você vai perceber que ele gosta e deseja as mesmas coisas que você gosta e deseja. E ele é ladrão, bandido, estuprador, matador. Usado como um santo endemoniado, tem os mesmos desejos e gosta das mesmas coisas. Não é estranho? E a Bíblia, você falou assim, ele podia ter levado a Bíblia. Esses estudos aqui eu peço aos montes lá. Alguma coisa está errada. Porque o pior bandido de Maringá e de São Paulo gosta das mesmas coisas que os crentes santos que estão indo para o céu gostam. Ele gosta daquela TV, ele gosta daquele Nike, ele gosta daquele Mac, do iPhone, ele adora. E você, santo, também. Por quê? Por quê? Porque ele não tem a mente transformada. Ele não conhece a Cristo. Ele não ama as coisas que Cristo ama. Ele não deseja as coisas que Cristo deseja. Você sim. Você ama o que ele ama, deseja o que ele deseja, quer o que ele quer, tem a mente transformada, o inferno foi arrancado dentro de você, você foi arrancado do inferno, você é um cara do bem. E o cara do mal vem e leva as coisas boas dos caras do bem. Ter o inferno tirado
é sonhar, desejar, amar o que Ele ama, o que Ele deseja, o que Ele quer, e a gente sentir o que Ele sente, é chorar com o que Ele chora, se alegrar com o que Ele se alegra, porque eu vou tendo a mente de Cristo, eu vou sendo transformado, aquele inferno vai saindo e o céu vai entrando. O céu vai entrando, o céu vai entrando, o céu vai entrando. Os meus valores, a maneira como eu enxergo o mundo, o que eu devoto, o que eu não devoto, o que eu desejo, o que eu não desejo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, etc, etc. Isso vai mudando na minha mente. É um processo de santificação. Vai sendo arrancado dentro da gente. E por fim, para a gente terminar, ele deve estar emocionalmente curado. Alguém que é salvo é alguém que emocionalmente tem vencido os traumas, pecados, emoções. Eu tenho visto como o mundo e Satanás têm de alguma maneira perturbado as emoções dos filhos de Deus. Oi? Isso o quê? Lei, justiça. O que a lei do país manda fazer. O ladrão. Mas é um processo difícil, irmão. Por exemplo, e aí entre outras questões, né, alguns defendem a pena de morte, etc. Mas, por exemplo, é um processo muito difícil alguém tirar a vida de alguém que a gente ama. É um processo... Eu não sei a dor que você está sentindo. Se eu falar... Não, só completar. Se eu falar que a dor que você sente, eu não sei qual é. Eu não sei como você tem administrado isso. Para mim... Eu te falo agora assim, eu ia, Deus, por quê? Eu não sei o que ia acontecer. Esse é um desejo que vem, É um desejo que vem. Meu irmão, é só graça, sabe por quê? Porque foi a mesma coisa que fizeram com Deus o Pai. E Ele sabe que o seu filho vai ressuscitar. No último dia o seu filho vai ressuscitar e você vai estar com ele. E lá talvez Ele explique para você por que isso aconteceu. Ou talvez se Ele não explicar, só o olhar para Ele vai fazer com que você o ame e diz, Deus, naquela época eu não entendi. Eu queria vingança, eu me revoltei com o Senhor, etc. Sei lá o que eu fiz. Mas hoje eu entendo, hoje está tudo claro. Eu tenho certeza que quando a estrela resplandecente brilhar, o sol da justiça, quando Ele nos levar para o reino do Filho do seu amor em plenitude, você vai olhar para o rosto dele e você vai falar, eu não entendi, agora eu entendo. É verdade. Claro. Claro. Eu sei. Por isso Isaías vai dizer que Ele levou todas as nossas dores. Eu não compreendo a sua dor, mas Deus compreende. Ele sabe o que é perder um filho. O filho amado, o qual durante toda a eternidade estava com ele. Tanto que se você ler a crucificação, você vai perceber que parece que o rosto de Deus não é isso. Mas parece que abandona, a ponto dele gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, o Senhor me abandonou. Como assim, Deus o Pai? Como esse pecado aqui em cima de mim, a coisa não foi simples. Então, Ele compreende, eu não compreendo. Eu não posso entender a dor que você está sentindo, nem sei como é que é.
Nem questiono, nem te repreendo, reprovo, qualquer coisa, porque é uma dor que só pai e mãe sabe. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Só você e tua família sabe o que vocês estão passando. E eu acho normal. Vem essa vingança, vem essa vontade de acabar, você pegar o cara aqui na frente, dizer, foi você, eu fui o que você faz, sei lá. Não quero nem pensar na coisa. Mas ele pode dizer, ele tem autoridade para dizer, eu sei, porque eu passei por isso. Aí piora. Piora. Eu estudo violência já há um bom tempo, entrevisto policiais, pessoas que perderam pessoas queridas, não é fácil. Mas eu tenho convicção de que ele compreende e sabe exatamente o que você sentiu. Não tem uma só dor humana de qualquer um de nós que ele não sentiu. E se você continuar firme nessa esperança, no último dia você vai ver seu filho ressurreto, vindo te abraçar e dizer, pai, havia um propósito. Não dava, o senhor não entendia mesmo, ninguém entendia, ninguém podia entender, mas agora nós vamos conversar. Por isso que a gente almeja, o novo nascido, ele almeja esse dia, esse bendito dia, o último dia, onde não haverá mais choro, não haverá ranger de dentes, ele voltará, cessará toda injustiça. Nunca mais. Por isso que essa é a esperança do cristianismo. Se você pegar o espiritismo, ele diz que você vai reencarnar, aí você, por exemplo, matou o cara, você vai ter que expurgar esse pecado, aí vai ressuscitar se eu for na Índia, você vai ser uma vaca, vai ressuscitar uma vaca, reencarnar, aí vai reencarnando, purificando, mas quando acaba isso? Não acaba nunca. Mas o cristianismo, ele tem a esperança, ele diz, olha, aguarda, porque o dia da justiça vai chegar. Porque o reto juiz não vai deixar impune. O reto juiz não vai. Por isso que ele diz, deixa a vingança para mim. Creia que eu vou fazer justiça. Creia que eu sou um Deus justo. Creia que eu vou equalizar isso. Mas confie em mim. Porque o cristianismo é a única religião que ela quebra esse circuito da vingança. Porque a vingança, ela vai gerando vingança, não para nunca. A única maneira de separar a vingança é se tiver alguém que possa levar toda a mágoa, a ira, a dor em si mesmo. Foi exatamente o que Cristo fez. Ele pôs a mão no peito dos homens e diz, o João falava assim, mas o Pedro me matou meu filho. O Pedro dizia, mas ele roubou minha vaca. Aí ele disse, tá bom, tem que pagar o preço, eu pago. Ok, atira, Pedro. O que você queria fazer com o João? Eu queria matá-lo, me mata. E você, eu queria cortar a cabeça dele, me corta. Eu vou levar sobre mim todos esses desejos de vingança, de ódio, de amargura. Pode jogar sobre mim, eu vou levar. Agora vocês fiquem em paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Eu vou levar o ódio de vocês. Jogue sobre mim. Você imagina o que é o ódio de toda a humanidade sobre Jesus de Nazaré? E aí eu digo, meu ódio foi saciado, eu fui vingado. Foi, por isso que a vingança pertence a ele. Eu olho para a cruz e digo, ele levou a vingança. Ele levou a minha vingança que eu tinha do cara que matou meu filho. Claro. Posso ser honesto? É impossível. É impossível. É impossível. Se não for a graça de Deus, é impossível. Porque eu já tive ódio, desejo de vingança. Se Deus não me ajudasse, tirasse isso do meu coração, é impossível viver a vida cristã. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Ele olhou e disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não ficam sozinhos, porque eu sei o que está no coração de vocês. Eu sei que se eu deixar vocês sozinhos, vai dar porcaria. Aí ele disse, mas eu vou deixar o Consolador. Ele vai falar o coração de vocês, ele vai ajudar, ele vai. Senão, meu irmão, é impossível. E eu vou além, se você matar esse cara, isso vai ficar no teu coração, porque não vai trazer teu filho de volta. Ainda vai ficar aquele negócio que quando você souber de alguém
É só pegar a história, se é policial sabe, a história do Esquadrão da Morte. Estudei a história do Esquadrão da Morte, de Justiceiro, Chico Pé de Pato e tantos outros. Não para. Todos começaram com esse desejo. E assim, então se eu matar só o que matou meu filho, acaba. Não acaba. Aí porque você sabe que mataram o filho do João também, aí mataram o filho do Pedro, aí você faz o esquadrão e diz, agora nós vamos pôr justiça no país. O outro que matou o outro, e o outro que matou aquele que matou. Quando para, o único que para pode ser Jesus. Então é impossível você tentar sozinho isso. É assim, se o Senhor não der graça, eu faço besteira. Eu preciso da tua ajuda, preciso da tua guia, preciso da tua orientação, preciso que o Senhor me... Por isso que ele está aí, pronto para fazer isso. Por isso que ele está aí. Ele pode tirar esses pecados. Não tem jeito, não tem jeito. A vida cristã é uma vida de fé. Continua aqui. Então, a vida, o salvo é aquele que foi arrancado do inferno e, ao mesmo tempo, teve o inferno arrancado dele. Ele entrega o seu corpo como sacrifício vivo. Ele entrega sua mente. O corpo dele já não pertence mais a ele. Não é dele. O corpo dele não tem mais... eu não faço isso, aquilo. Agora é aquele que faz por mim. Aquele que mora. Se você pensar... Se alguém perguntar para você onde que é o endereço do Espírito Santo, ele tem logradouro. O Espírito Santo tem endereço. Onde está o Espírito Santo? Olha aqui, pode olhar, ele mora aqui. Ele mora aí. Ele resolveu fazer morada nos homens. Então aquilo que habitava em mim, agora sai, como se saísse de uma casa, e entra um outro ser, o Espírito Santo. Onde eu estou, ele vai comigo. E Hebreus fala sobre a fé como firme fundamento. Vamos abrir lá? Lembram de então Hebreus o quê? Capítulo 11, chamado também Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé é certeza de coisas que se esperam. Bom, mas se você está esperando, como é que você está esperando? Como é que você tem certeza se você não sabe se ela vem? Certeza é a certeza das coisas que se esperam. Bom, mas você só espera porque você sabe de alguma coisa. Ou continuando, a convicção de fatos que se não veem. Mas se eu não vi o fato, como eu tenho convicção do fato? Você só tem convicção do fato se você vê o fato. Como eu posso ter convicção de um fato que eu não vi? Não, isso aconteceu, você viu? Não. Mas eu tenho certeza que... Mas você viu? Não. Como eu posso esperar algo que eu não sei que eu espero? Esperando o quê? Certeza de esperar o quê? Que coisa é essa que você espera? Esperando você não sei o que espera. Eu só tenho certeza de coisas que se esperam e convicção em fatos que não se veem, porque alguém me contou. Alguém me falou o fato. Quando eu me rendo a Cristo, alguém domingo após domingo, terça após terça, quinta, quarta, está me falando, eu estou lendo fatos, convicções, certezas. Eu começo a esperar que ele que escreveu isso aqui, eu começo a esperar de alguma maneira que ele fará isso na minha vida. Porque alguém disse que ele faria. Quem foi esse alguém? A palavra. A fé está assentada no caráter de Deus. Quem
quem falou isso foi Deus. E a fé que se aperfeiçoa na fraqueza, não é se fortalece o poder, se aperfeiçoa na fraqueza, não se fortalece. Vou repetir. O contexto, Paulo está falando do espinho na carne. Ele diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é isso que ele diz? Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Deixa eu explicar melhor isso. Quando nós olhamos para Deus, ou quando você tem um ser que é todo poderoso, imagina um ser todo poderoso, a questão não reside no seu poder, mas no seu caráter. Se ele for todo poderoso e for um mau caráter, sai correndo, porque ele vai te dar porrada, vai dar madeirada na tua cabeça, vai bagunçar com você. A força não está no poder, está no caráter. A convicção da fé é que Ele é um Deus misericordioso, por isso que Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então me aproximo dele sem temer, porque eu conheço o caráter dele. Ser salvo é fé convicta, suficiente, que você está servindo a um Deus de um caráter bom. Quando Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, Deus dá uma ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus deu uma palavra, não faça isso. Come de todos os frutos de todas as árvores. Dessa aqui não, porque no dia que você comer, você vai morrer. Gênesis 3 entra um bicho falante e diz assim, não é certo que não morrerás? Ele está pondo dúvida onde? No caráter de Deus. Esse Deus que falou isso que você espera, esse Deus que falou que isso é o melhor para você, esse Deus que disse para você fazer assim, 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 será que Ele não tem medo que vocês se tornem iguais a Ele? Sabe por que Deus está falando isso para vocês? Porque Ele sabe que vocês vão se tornar poderosos igual a Ele. Deus morre de medo de concorrência. Ele tem uma baixa estima horrorosa. E vocês comendo, vocês vão ser os caras. Onde vocês forem, vão falar, esse cara é você. Não é o Roberto Carlos. Esse cara é você. A dúvida está no caráter de Deus. Aquele que falou isso, ele não sabe muito bem das coisas. Ele tem alguma coisa enrustida por debaixo dos panos. A fé exercida no caráter dele, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas o problema é que nós questionamos o caráter dele. Você já teve a experiência que a palavra fala uma coisa para você, você diz, eu sei que ela fala isso, but... eu sei que a palavra diz que isso é o melhor para mim, mas... ele não sabe o que eu estou sentindo. Eu sei que isso é o melhor que Deus tem para a minha vida, mas Deus não conhece a mulher que eu amo. Eu sei que isso é o melhor da vida, mas tem uma área no caráter de Deus obscura que eu não sei não. E o que é que Adão e Eva fazem? Eles comem, eles duvidam do caráter de Deus. Eu vou pagar para ver. Já conhece gente assim? Eu vou pagar para ver. Deus falou isso, mas eu vou pagar para ver.
E aí essa fé, ele vai recebendo essa fé pela palavra. Essa palavra vai gerando convicção, certeza. Eu vou sendo curado. Eu vou sendo transformado por essa palavra, porque eu vou crendo exatamente naquele que falou essa palavra, naquele que ministrou essa palavra. Essa palavra não é humana. E aí eu tenho o espaço onde eu posso desenvolver a minha salvação, como diz Colossenses. Quando essa palavra vai me transformando e eu vou repartindo meus dons e talentos, minha nova vida em Cristo, na comunidade. Por isso que vida em comunidade tem um espaço para o irmão levantar e falar o que ele falou sem medo, sem pecado, sem culpa. Isso é espaço de comunidade, isso é espaço de graça. Porque só tem duas saídas. Quando eu recebo essa palavra e tal, esse dom, ou eu fico calado, cínico, tá tudo bem, irmão? Tá, tudo bem, não, Deus é bom, tal. Mas lá dentro está uma revolução, aí eu me torno um cínico dentro da igreja, falo que sou novo convertido, mas aqui dentro está um caos. Ou eu sou tão honesto que eu saio da igreja. Não está nada bem, está horrível, vou sair daqui, não faz sentido. Ali eu não tenho espaço para desenvolver vida plena, dons, talentos, falar o que está doendo, falar alguém, escutar o meu gemido, a minha dor, eu quero vingança, eu estou cheio, Esse espaço é espaço da comunidade do Espírito Santo, onde eu vou com dons e talentos, ministrando e sendo ministrado, curando e sendo curado, ajudando e sendo ajudado. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com a sua plenitude, cada um com aquilo que Deus confiou. Uns dão um abraço e oram, que é impressionante, é maravilhoso. Ele abraça, você sai chorando, isso é uma coisa, sei lá, esse irmão é uma bênção. Ou tem palavra de sabedoria. Porque ele foi confiando no caráter de Deus, foi se enchendo dessa palavra, foi sendo ministrado, pôde falar, pôde desabafar, outros puderam ministrar, e cada um vai ministrando um para o outro. Por isso que eu comecei pedindo para que um orasse pelo outro. Talvez alguém deu uma palavra, ou orou pelo outro sem perceber, o seu dom foi exercitado. Você falou uma palavra na oração que mexeu com a pessoa. Isso é vida comunitária que nós estamos perdendo. No mundo onde reside o individualismo, cada vez mais. Ema, ema, ema. Cada um com os seus problemas. E aí a fé, o novo convertido vem e diz, não, como que eu vou estar bem se ela não está bem? Eu quero ministrar. Ela diz, não, mas eu também estou ruim, mas eu posso ministrar ali, e outro ministrar aqui, isso vai, e eu vou sendo curado dos meus traumas, eu vou sendo curado com as minhas emoções, eu vou sendo compreendido nos meus sentimentos, eu vou sendo esse caminho de discipulado, andar com a pessoa. Lucas 24, Jesus intercepta 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús. E diz, o que é que vocês estavam conversando? Eu vi passando por aqui. Ele disse, mas tu és o único que porventura vindo de Jerusalém não sabe das últimas notícias? O que Jesus fala? Quais? Qual a última notícia? Que o Nazareno, aquele que disse que ia restaurar o reino de Israel, foi crucificado, morto, etc. Alguns até estão dizendo que ele ressuscitou, mas o projeto frustrou. Não deu em nada. Aquele negócio de que ele era o Messias, de que... E aquilo lá, ó, papo furado. Não deu em nada. Jesus começa a ministrar as Escrituras. Será que vocês não ouviram quando lá Moisés disse assim, assim, assim? Lembra? Lucas 24, e foi assim e tal. Aí os dois dizem assim, foi ficando tarde, disse, já está tarde. Foi o seguinte, o senhor não quer entrar aqui para comer com a gente? Disse, tá bom então. Quando é que eles reconheceram que era Jesus?
quando ele partiu o pão, quando ele entrou na cozinha. Ele entrou na intimidade. Ele estava caminhando, estava tudo tranquilo. Mas quando ele entrou na cozinha, porque você só convida para entrar para a cozinha alguém que você conhece. Estranho, você serve o lanche no portão. Mas eles colocam Jesus dentro da cozinha, do lugar da intimidade. Aí Jesus partiu o pão e sumiu. Aí um olha para o outro e diz: porventura não lhe ardia o coração quando ele falava? O outro deu uma risadinha e disse: é ele, porque esse jeito. Jesus de Nazaré, na multiplicação dos pães, entregam lá e diz: quantos pães tem? 5 pãezinhos e quantos peixinhos? 2 peixinhos. O que Jesus faz? Diz que ele vai, abençoa o pão. Alguém acha que cutucou e diz: acho que Jesus falou: o que foi? Bicho, dá uma olhada aqui. O que tem? Olha aqui, só vê, só um cego não vê. Vê o quê? Olha o que tem de gente. Ele disse: eu vi. Então o quê? O senhor vai repartir, vai orar, agradecer? Ele diz: eu confio no caráter do meu pai. Se ele mandou 5 pães e 2 peixinhos, vai dar para todo mundo. Ele disse que alimentaria todo mundo. O problema não é meu. O meu problema é agradecer a ele. O resto é com ele. Dizer: muito obrigado. O senhor deu, vai ser uma alegria, vai ser uma celebração. Ser um reteté aqui. Aqui não vai faltar pão. Como assim? Como assim o quê? Como assim o quê? Ele fez o que eu e você fazemos. Aquilo que ele dá, nós agradecemos, porque sabemos que vai alimentar todo mundo. O que Israel fez no deserto quando ele derramava o maná? Derramou o maná, qual a primeira coisa que os israelitas fizeram? Acumula, estoca, guarda. Amanhã a gente pode comercializar, amanhã a gente come, deixa guardado. Agradece e guarda, porque a gente não sabe o amanhã, não é isso? Você agradece, está tudo bem, Deus é bom mesmo. Oh, Deus bom, viu? Maravilhoso, mas estoca, porque amanhã dá de levantar com outra cara, dá de brigar com alguém lá em cima, então estoca. O que aconteceu com o estoque? Azedou. O que Jesus estava falando? É fé, é confiança no meu caráter. Todos os dias o pão nosso vai cair no deserto. Fatos que não se veem. Convicção de coisas que não se esperam. Vai cair maná. Assina aqui. Assinar o que? Um contrato de que vai cair. Não precisa. Ele é o nosso Deus. Eu confio no caráter dele. Ele deu o pão, agradece. E reparte, o resto é com ele. Tem gente que já faz conta, vai na mercearia. Só tem pizza de ontem que sobrou. Vamos. Cara, pelo amor de Deus. O novo convertido, ele confia no caráter do Deus bom. Vamos orar? Só recordando, então, fomos arrancados do inferno. O inferno foi arrancado de nós e estamos sendo curados. Estamos sendo transformados. Pai, obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa um dia de tirar a cada um de nós de lugares terríveis, ainda que pareciam lugares bons, tranquilos, sossegados, lugares que pareciam bons para que ficássemos. Mas quando o Senhor abriu os nossos olhos, vimos o céu. Aliás, vimos o Redentor na cruz. E isso mudou nossa história. Nunca mais fomos os mesmos. E depois, quando caminhávamos no processo de cura, no desenvolvimento da salvação, no discipulado, pisamos várias vezes na bola. Pecamos contra o Senhor. Mas o Senhor, como um bom pai, quando regressávamos, depois de termos experimentado as bolotas de porco, quando esperávamos que o Senhor nos exortasse, nos humilhasse,
nos castigasse. Pelo contrário, o Senhor abriu os braços e nos acolheu de volta para casa. E por várias vezes regressamos, a fim de reconhecer que não há lugar melhor do que a casa do Pai, a habitação do Espírito, a casa onde Deus resolveu habitar. Que possamos crescer de glória em glória, até a estatura do varão perfeito, até sermos parecidos com Jesus de Nazaré, a estatura da perfeita varonilidade. A única confiança e certeza que temos é em teu caráter. Reconhecemos que nós por nós mesmos não conseguimos. Somos nécios e tardos de coração para entender as coisas concernentes ao reino. Ah, se não for o Senhor, ora diga Israel. Esse é o nosso clamor. E continuamos clamando como aquele cego à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, salva-nos. É nessa confiança que caminhamos, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos levará até a morada celestial, que nos levará, nos fará chegar a Canaã, simplesmente porque Ele falou que faria. Isso nos basta. A Tua palavra nos basta. Não precisamos de sinais de prodígio ou de poder, a não ser a Tua boa palavra. É em nome dele, de Jesus, o nosso amado, é que oramos. Amém.